Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui no mês de dezembro com uma série de mensagens nesse mês, né? Solos Christus, ou seja, somente Cristo. Nós já tivemos a primeira mensagem domingo passado. Nós vamos continuar percorrendo aqui as páginas da Bíblia no livro de Isaías e vendo como o nascimento do Salvador havia sido profetizado, não é? Isaías viveu 840 anos antes de Cristo. Já estava profetizando a respeito do nascimento do Messias, não é? Da chegada do Messias para o seu povo, para nós nos dias de hoje. Nós vamos dar sequência então a essa série de mensagens, não é? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, de versos 1 a 7. É o trecho que nós vamos meditar nessa noite. Vamos nos colocar de pé? Eu gosto da participação da igreja nesse momento. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos a uma só voz, com boa disposição, os versos pares. Vamos iniciar? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, irmãos? Podeis sentar? Feche os seus olhos. Vamos orar. Peça ao Espírito Santo de Deus que, em nome de Jesus, ilumine o seu entendimento, fale ao seu coração, para que nós saiamos daqui essa noite totalmente diferente da forma que entramos. Saiamos daqui tocados pela graça e pela presença do Altíssimo. Feche os seus olhos e faça essa oração pessoal ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te louvamos, ó Pai, pela revelação da tua vontade. Te louvamos, ó Pai, porque se estamos aqui nessa noite, é porque esta profecia nos alcançou. Te louvamos e rendemos ao Senhor toda a honra e toda a glória que lhe são devidas. E te pedimos, ó Pai, por misericórdia, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, tira todo o impedimento do nosso meio.
toda inquietação, toda dispersação, nós rejeitamos no nome de Jesus e pedimos a Ti que Teu Espírito Santo toque em mentes e corações, que Teu Espírito Santo aprofunde essa palavra em nossos corações e que possamos perceber tão grande amor com que o Senhor nos amou, ó Pai, por dar o Seu Filho a cada um de nós, por fazer com que esse Salvador nascesse em nosso meio, por estarmos aqui e podermos bendizer o Teu santo nome, e que estejamos convencidos dessa verdade, tocados pelo Teu Espírito e convictos do Teu chamado. Assim oramos e colocamos nossas vidas em Tuas mãos, santas e poderosas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de meditarmos no texto, nesses 7 versículos e preciosos versículos, antes de explorarmos a situação na qual esse povo vivia, quando essa profecia foi proferida, eu quero te perguntar, como está a sua vida hoje? Quando estudamos um texto bíblico, nós precisamos entender o contexto que aquele povo estava vivendo. Eu quero que você reflita no seu contexto histórico hoje. O que você já viveu? O que você já passou? Como você está agora? E o que você espera por amanhã? Faça uma reflexão no seu contexto histórico, antes de abordarmos o contexto dessa nação nesse momento da profecia, há 840 anos antes de Cristo. Como você está? O que você já experimentou nessa vida que tirou o seu fôlego, a sua alegria, a sua esperança? De repente problemas pessoais, problemas familiares, problemas no trabalho, problemas com pais, com avós, com tios, todas as circunstâncias que nos cercam, que muitas vezes vem para cima de nós e nos rouba a paz, nos rouba a alegria, e muitas vezes nos leva a pensar de que estamos sós. O que você já experimentou até esse momento? Ou o que você em família já vivenciou? Quais são os seus receios, as suas expectativas para o amanhã? O que você espera para o amanhã? Como está a sua esperança? Como está a sua visão do mundo que o cerca? Está pensando nisso? Reflita sobre isso para que você se sinta inserido nesse contexto no qual essa profecia foi declarada, foi revelada por Deus. Você faz parte desse contexto dessa profecia. Você foi alvo desta profecia e ainda somos alvo desta profecia revelada por meio do profeta Isaías. Isaías era um homem de família nobre, um homem de posses, um homem de relacionamentos, era amigo de reis, como por exemplo rei Uzias, rei Ezequias, os reis de Judá. Era um homem bem relacionado e Deus levanta esse homem para ser o seu profeta, para ser boca de Deus em meio ao seu povo. E por várias vezes Isaías entregou profecias para o seu povo. Pensando no contexto histórico deste povo, Isaías já havia entregado profecias. Deus já havia levantado profetas e entregado profecias para o seu povo, repreendendo o povo, alertando o povo. O contexto e o momento que eles viviam nesse instante em que Isaías eleva a sua voz e entrega essa palavra de Deus, essa profecia de Deus, o reino de Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte já havia sido invadido, destruído, e os homens daquele reino já haviam sido levados cativos, como escravos pelos assírios. Eles receberam alertas de Deus quanto a as posturas deles, as atitudes e quanto às consequências. Não deram atenção para as profecias e foram destruídos, dizimados em guerra, levados em cativeiro. Isso o reino do norte. Agora ele está falando com o reino do sul. E o reino do sul está sob ameaça de guerra, de invasão, assim como aconteceu com o reino do norte. No tempo do rei Acás, que é esse tempo,
em que Isaías entrega esta profecia, esse povo estava sem muita expectativa, sem esperança, à mercê, ou vamos dizer assim, à mercê da sorte na visão deles, na percepção deles. Estavam enfrentando ameaças de guerras, estavam desesperados, angustiados. A perspectiva futura era: será que vamos dar conta? Será que vamos subsistir? Então o profeta Isaías levanta a sua voz e nesses 7 versículos entrega uma mensagem preciosa em um tempo de desespero, em um tempo de angústia, em um tempo de lutas. De repente, o seu contexto histórico não é exatamente como esse contexto histórico. Mas todos nós passamos por lutas, por provações, por tribulações. E devemos nos lembrar do que foi profetizado neste momento, que se aplica a nós hoje. Para que isso gere em nossos corações esperança, alegria no viver, independente da circunstância. Independente das lutas vividas, das lutas a serem vividas e das lutas que ainda virão. Independente disso, nós precisamos nos apropriar da revelação de Deus e nos sustentarmos nessas revelações para vivermos uma vida digna, vivermos uma vida cheia de esperanças, não esperanças vazias, esperanças sólidas em um Deus que é um Deus real e presente. Este povo não deu muita bola para as profecias que foram feitas. Por isso o reino do norte foi destruído, foi invadido e foram levados cativos. E nós vemos ao longo de toda a página do Velho Testamento isso acontecendo por diversas vezes. Deus levanta o profeta, o povo não dá bola para a palavra de Deus, e vem guerra, vem destruição, vem cativeiro. Que não seja assim com você nessa noite, comigo, com nós. Que nós possamos viver essa vida que é como um deserto à espera da volta de Cristo. Com alegria, com esperança, com expectativa no Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos viver assim. E aí o profeta começa dizendo: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Esses versos 1 e 2, o profeta está fazendo menção a que situação? É exatamente a destruição que ocorreu no reino do norte. Ele faz menção a esse reino que foi destruído, que foi invadido. As tribos de Zebulon e Naftali, não é? Está lá em 2 Crônicas 15, 29, foram as primeiras tribos de Israel a serem invadidas e tomadas. Que ele se refere aqui, ó, Zebulon e a terra de Naftali, Galileia dos gentios. Ou seja, essas tribos foram tomadas, essas terras foram tomadas, foram invadidas e se tornaram não a terra do povo de Deus, mas a terra dos gentios. Os assírios tomaram posse. E nós percebemos isso no Novo Testamento, que por parte dos judeus havia um grande preconceito contra a Galileia, justamente por causa desses fatos históricos. Foi uma terra invadida, uma terra tomada, houve um sincretismo religioso, surgiram os samaritanos, que não eram muito firmes no judaísmo, no ensino, né, do Pentateuco. E aí ficou aquele preconceito, aquela situação toda que nós vemos no Novo Testamento, não é? A partir desse ponto, das invasões, das tomadas, não é? De se destruir a cultura religiosa do povo de Deus. E aí se tornou, né, a Galileia dos gentios, por causa de toda essa situação histórica, de consequência, desdobramentos, de todas essas invasões, guerras e destruições que o povo enfrentou. E o profeta está levantando aqui nesses 2 primeiros versículos, lembra Zebulon e Naftali que passaram por uma destruição? O povo que andava em trevas viu grande luz. Onde é que Jesus nasceu? Lá, naquele meio do povo que andou em grandes trevas. Ou seja, Deus faz com que o Salvador
nasce justamente naquele lugar que estava em grandes trevas. E ele está fazendo menção disso aqui. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então ele está fazendo menção da destruição passada e trazendo uma profecia futura. Este povo que hoje está na miséria por causa de tudo que foi vivido, ali vai resplandecer a luz. E ele está trazendo para aquele povo que está ouvindo. Os versos 3 a 5. Ele traz uma alegoria de campos de batalha. O profeta Isaías, extremamente capacitado e inspirado por Deus, traz uma alegoria que para aquele povo ali era muito fácil de entender. Um povo que vivia em pé de guerra. Muito, não é? Eles já eram expertos, né, em guerras. Então falar ali de bota, de batalha, de roupa suja de sangue, para eles era algo muito compreensível. E nos versos 3 a 5, ele está fazendo essa menção, uma menção alegórica, como por exemplo, alegraram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa. Uma alegoria na questão do cultivo, não é? Do plantio e da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Uma linguagem militar. Quando um povo entrava em guerra e vencia a guerra, os bens do outro, do adversário, eram tomados e divididos. Isso é repartir os despojos. Ou seja, a alegria desse povo que hoje estava vivendo uma sentença de morte, que estava vivendo uma angústia de guerra, seria uma alegria tal como quando se divide bens. Quem já recebeu bens, né, sabe como é bom receber alguma coisa de valor, como isso traz alegria. Então ele está trazendo essa menção. Naquele dia vai ser dessa forma, a alegria vai ser tão grande, e nós vamos esquecer todas as dores, nós vamos esquecer todas as enfermidades, nós vamos esquecer todos os problemas vividos. E ele diz no verso 4, porque tu quebrastes o jugo. Como é que vivia um escravo? Um derrotado em batalha se tornava escravo. O vitorioso colocava uma canga sobre o escravo, e ele tinha que viver sobre açoites, que pesava sobre eles a vara que lhes feria os ombros, a canga no pescoço, trabalhos forçados, varada para render. É assim que um derrotado em batalha vivia. Ele está dizendo, o Altíssimo vai quebrar o jugo do opressor, como no dia dos midianitas. Aí ele traz à memória daquele povo uma vitória grandiosa que eles tiveram contra os midianitas, não pela própria força, mas pelo poder de Deus. Ficou conhecido como o dia dos midianitas, onde Deus usou de poucos homens para desbaratar um exército enorme, dando ao povo de Deus uma vitória sobrenatural. Ele faz menção, recordação deste fato. Da mesma forma que o Altíssimo nos deu vitória nos dias dos midianitas, Ele fará essa quebra do jugo. Ele vai restaurar a nossa sorte. E ele continua no verso 5, fazendo essa menção da batalha. Toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Ou seja, não haverá mais guerras, conflitos, discórdias. E ele continua com a profecia. Por que não vai haver mais essas guerras, esses conflitos, as discórdias entre as pessoas? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre ele. Em algumas versões da Bíblia, pode ser que você tenha uma versão dessa aí que diz assim, o principado está sobre ele. Principado e potestade não tem nada a ver com demônio, como algumas pessoas às vezes pensam. Principado e potestade são rótulos ou status. Status de uma posição. Principado diz respeito a governo e potestade diz respeito a poder. E aqui ele diz, o principado está sobre os seus ombros.
Ou o governo está sobre os seus ombros. De quem está o governo? Sobre o ombro de quem? Desse menino que nos nasceu, desse filho que nos deu. Em outras palavras, Jesus Cristo. Quando ele fala está sobre os seus ombros, o que um príncipe usa sobre os ombros? Um manto real. O manto real simboliza governo. Governo sobre um reino, governo sobre um povo. E aqui ele diz, né? O governo está sobre os seus ombros. É aquele que tem sobre si o manto real. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso aquele que faz maravilhas. O maravilhoso conselheiro é aquele que te dá conselhos que vão te conduzir em uma vida totalmente nova, totalmente diferente, totalmente alinhada com Deus Pai. Conselhos esses que foram dados ao povo de Deus, o povo de Deus desprezou e por isso passavam por lutas, cativeiro, libertação, lutas, cativeiro, libertação, lutas, cativeiro. É assim a história do povo de Deus no Velho Testamento. Como demoramos a aprender. Como demoramos a ouvir a profecia e acolher no nosso coração e guardar no nosso coração. Esse Deus forte não é qualquer Deus com letra minúscula. Não é um Deus de barro, não é um Deus do coração, um ídolo do coração, não é a minha própria força, não. É um Deus soberano que está sobre tudo e sobre todos, um Deus forte. É esse que vai te guiar. É esse que governa sobre a sua vida. É esse que tem todo o governo. E ele está trazendo essa profecia a respeito do nascimento do príncipe da paz. Aquele que vai estabelecer um tempo de paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Paz sem fim. Meus queridos, nós precisamos compreender. O Senhor permite que o seu povo pague por seus erros. Deus não é conivente com o pecado de seus filhos. Ele permite que o seu povo pague por seus erros, por seus pecados. Mas o Senhor sempre restaura o seu povo. E nós vimos isso em todas as páginas da Bíblia. Existem essas fases em nossas vidas, né? De escorregar, de cair. Mas Deus sempre permite a restauração. Para que possamos permanecer firmes, permanecer fiéis. Porque o Senhor sempre trará a restauração sobre o seu povo. Porque Ele é um Deus forte. Não é qualquer Deus. O próprio Deus diz em Deuteronômio 32, 39. Eu faço a ferida e eu saro a ferida. Ele permite que você passe por lutas. Que são consequência de suas escolhas. Mas em um momento da sua história, Ele vai trazer restauração sobre a sua vida. E essa profecia está apontando para esse momento histórico, no qual o príncipe da paz nascerá e estabelecerá um reino de paz. O Senhor trata conosco, e o que Ele quer de nós é que tenhamos corações quebrantados, que busquemos nele a resposta, que busquemos somente nele a direção, porque não há quem possa nos livrar das mãos do Senhor. Aquele povo que ouviu muitas profecias e as ignoraram, e nesse momento histórico estavam passando o preço de suas escolhas, estavam vivendo as dificuldades que eles mesmos semearam, estão sendo agora, por meio do profeta, encorajados à esperança, encorajados a acolher essa profecia no seu coração e aguardar no Senhor. Nós seremos restaurados. O jugo dos assírios será quebrado, porque Ele vai quebrar todo jugo. Um príncipe nascerá e estabelecerá um reino de paz. É possivelmente por isso, por causa desse contexto de guerras
que quando Jesus veio ao mundo e pregava o evangelho do reino, muitos achavam que ele seria um líder militar ou um líder político, por causa dessa percepção de paz, uma paz momentânea e terrena. Por meio de líderes políticos e líderes militares, pode-se alcançar uma paz superficial, mas não uma paz eterna que esse príncipe da paz conquista. Não a paz eterna, uma paz superficial. Esperança para os arrependidos. Nós encontramos aqui em Isaías 58 esta verdade, dos versos 11 a 14. Esperança para os arrependidos. Olha que texto maravilhoso, que também é um texto profético. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o dia do Senhor e de cuidar dos teus próprios interesses, no meu santo dia, se chamares o dia do Senhor deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então o Senhor está lembrando que haverá restauração para aqueles que possuem corações quebrantados, contritos, para aqueles que reconhecem as suas próprias falhas e se arrependem das suas próprias falhas, para aqueles que se voltam para a palavra do Senhor e se relacionam com o Senhor, conforme os termos do Senhor. Esse príncipe da paz que nos nasceu, que vai garantir esse tempo de paz, é quem vai restaurar a nossa sorte. Quem vai garantir que essas promessas se cumpram, porque Ele é um Deus forte, não é qualquer pessoa. Meus queridos, o Senhor renova e o Senhor restaura o seu povo. Você está se sentindo inserido nessa promessa? Nessa profecia? Eu não sei quais são as suas experiências até aqui. Se são boas, mais ou menos, ou muito ruins. Mas o fato é, o príncipe nasceu. E o início desse reino de paz se deu em Cristo Jesus. Vai se consolidar na volta de Cristo, onde Ele vai recolher o seu povo. E nós viveremos em uma época de paz eterna, onde não haverá botas de guerreiros e roupas sujas de sangue. Você está se sentindo inserido nesse contexto? Você está acolhendo essa profecia no seu coração? O príncipe nos nasceu. Natal aponta para essa verdade, para o cumprimento dessa profecia. Para isso aponta o Natal. Aquele que tem todo o poder, aquele que governa sobre todos, já nasceu. Para que todos aqueles que nele creiam, não pereçam, mas tenham vida eterna. O príncipe da paz já veio e vai voltar para nos recolher. Como é que você está aguardando a volta do príncipe da paz? Com esperança, com alegria no Senhor, ou abalado pelas circunstâncias, apreensivo pela situação política do país, desgostoso com a situação esportiva do seu time, desencorajado pelo desemprego, desanimado por uma enfermidade, abatido por uma perda familiar. Como é que você está? Qual é o seu contexto hoje? O príncipe da paz já nos nasceu. Ele já nasceu no seu coração? O príncipe da paz já nasceu na manjedoura do seu coração? É uma evidência
um fato. Quando o príncipe da paz nasce em nosso coração, nós temos a evidência, a primeira coisa que se evidencia com esse nascimento do príncipe da paz em nosso coração é paz com Deus. É uma evidência. Nós temos paz com Deus. Efésios 2, versos 13 a 18, revela que havia uma inimizade entre nós e Deus. Entre aqueles que não têm o príncipe da paz em seu coração, há uma inimizade contra Deus. A primeira evidência de que o príncipe da paz nasceu em nosso coração, o primeiro fato que ocorre é: eu tenho paz com Deus. Eu hoje posso olhar para o alto e crer que o meu Senhor vive e reina. Eu posso olhar para o alto e ter certeza de que o Senhor olha por mim. Porque eu tenho paz com Deus. Aquela inimizade que havia com Deus por causa dos pecados foi quebrada. Uma outra evidência da ação do príncipe da paz em nossas vidas é paz com o próximo. Porque ele desfaz todo o muro de inimizades. Ele desfaz todas as barreiras. E aí eu posso te chamar de irmão, de irmã e vice-versa. Porque somos um só povo em Cristo Jesus. Esse príncipe da paz é que desfaz toda a inimizade entre o seu povo, entre os seus. Por isso nos tornamos uma só família. Mas uma outra evidência que precisa ser uma marca na sua vida é paz consigo mesmo. O príncipe da paz nasce em nossos corações. Eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com o próximo, e eu preciso ter paz comigo mesmo. O que você anda se cobrando? De repente você olha para o seu passado e fica se jogando muita culpa sobre si mesmo. Você olha para o futuro e fica jogando muita culpa sobre si mesmo. O príncipe da paz precisa também gerar paz em nossos corações, a ponto de termos paz conosco mesmo. Porque o Deus Altíssimo, esse Deus forte, não te olha como acusador, te olha como Pai. Jesus não veio para te acusar, para te recriminar. Ele veio para te envolver. O príncipe da paz nasce para nos envolver e não para nos recriminar. Por isso eu preciso ter paz comigo mesmo. Porque quando eu reconheço Jesus, o príncipe da paz, como o meu Senhor, eu preciso entender que em Cristo os meus pecados são lavados e são esquecidos. Por isso eu devo ter paz comigo mesmo. Para que remoer alguma coisa se Deus não se lembra mais, se Ele já perdoou, se Ele já estabeleceu paz entre nós e Ele. Então essas são as 3 marcas que evidenciam que o príncipe da paz nasceu nos nossos corações, na manjedoura dos nossos corações. E Ele veio para trazer essa paz. Ele veio para nos fazer reconhecer que sem Ele, nós continuaríamos em pé de guerra com Deus, uns com os outros e conosco mesmo. Sem o príncipe da paz, nós continuaríamos em conflitos. Meus queridos, diante desse texto, eu preciso te perguntar: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Este menino já nasceu no seu coração? O príncipe da paz, a paz de Cristo reina na sua vida? Este é um bom momento para refletirmos. E se ainda não é o caso, é um bom momento para acolhermos essa profecia e entendermos, ela já se cumpriu, na sua primeira etapa, já se cumpriu. O príncipe já nasceu, já estabeleceu o reino, o seu reino. Ele vai voltar para nos trazer e vivemos com Ele eternamente. Como você está esperando a volta do príncipe? Quero deixar aqui 3 aplicações para nós não esquecermos e esse texto se tornar prático na sua vida. Primeira aplicação: você que já tem o príncipe da paz no seu coração, mantenha-se fiel. Porque Deus não passa a mão na cabecinha de ninguém.
O povo dele não se manteve fiel diante das profecias e deu no que deu. Mantenha-se fiel, primeira aplicação. Porque o seu Deus, ainda que te ame muito, é um Deus justo. Mantenha-se fiel à palavra do Senhor. Segunda aplicação. Devemos nos aproximar cada vez mais do príncipe da paz. Quanto mais eu me relaciono com Jesus Cristo, por meio de sua palavra, quanto mais eu me alinho com a sua palavra, mais esta paz toma conta do meu coração. Mais eu sou capacitado para viver nessa paz, independente da circunstância, independente das lutas. Então, se aproxime do príncipe da paz, se relacione com ele. Leia, medite nas escrituras, busque o Senhor em oração. Desenvolva relacionamento com esse príncipe da paz. E uma última aplicação, meus queridos. Nós temos uma missão a cumprir. Verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Você que já tem esse príncipe da paz como Senhor da sua vida, você tem uma missão a cumprir. É proclamar esse reino. É testemunhar essa paz que excede todo entendimento que nos alcançou. É proclamar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Para que se aumente o seu governo. Muitos que estão lá fora não possuem essa paz que o príncipe da paz dá. Eles precisam conhecer o príncipe da paz. E você é o mensageiro. Você é o profeta da nova aliança. Você é o Isaías dos dias de hoje. O que você está fazendo do seu tempo, dos seus talentos, dos seus recursos. Nós precisamos proclamar o reino para que se aumente o governo do príncipe da paz. Feche seus olhos. Quero te convidar a mais uma oração. Um filho se nos deu. Deus entregou o seu filho por você. Por nós. Ore ao Senhor nesse momento. Como é que você pretende viver a partir de agora diante dessa profecia? Vamos alinhar as nossas expectativas às expectativas desse Deus forte. Coloque-se diante do Senhor, coloque a sua casa diante do Senhor. E peça, Senhor, me capacite para que eu possa viver de uma forma digna de um filho do Altíssimo. Uma forma que o Senhor seja exaltado com a minha vida. Para que eu cumpra a sua vontade em cada momento. Ore ao Senhor. Um filho se nos deu. O príncipe da paz nasceu, te alcançou. Precisamos proclamar essa paz a todos que nos cercam.